Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, dezembro chegou. Quando dezembro chega, o que vem na nossa cabeça? Primeira coisa que a gente pensa, Natal. Alguns vai dizer férias, aleluia. Não precisa ficar corrigindo o dever de filhos, né? Estudando com as crianças que estão tudo aí mais inteligentes do que a gente. Então a gente entende tudo isso. Eu, na semana passada, eu fui com o Daniele num shopping lá em Jacarepaguá para ver as luzes do shopping. Está bem bonito, bem enfeitado. E eu vi cada enfeite lindo e tirei fotos com minha esposa, enfim. E eu percebi uma coisa. Eu não vi naquele shopping um presépio. Tem Papai Noel, tem estrela, tem caixa de presente. Irmãos, tem tudo que é lâmpada que vocês possam imaginar. A não ser que eu não tenha visto. Mas eu acho que não tinha um presépio. Quando a gente anda pelas ruas, a gente vê as luzes piscando nos prédios, árvore de Natal, lá no Barra Shopping tem uma árvore maravilhosa, gigante. A gente, durante muito tempo, tinha uma árvore aqui na Lagoa, que era referência, virou ponto turístico, pessoas vinham de outros estados para tirar fotos naquela árvore aqui da Lagoa, vocês sabem disso. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente fala referente a Natal nos remete a esse comércio. A árvores, presentes. Eu, por exemplo, quando chega dezembro, eu já começo a aguar o gostinho da rabanada. Porque pensa no negócio gostoso que a gente só come no Natal e no Ano Novo. Eu quero deixar aqui um protesto, porque janeiro também pode se fazer rabanada, fevereiro, março, junho, por que não? Mas beleza, é apenas um protesto. Porque na nossa cultura, a gente foi treinado, e de uma forma muito intencional, a comercializar o Natal. E a gente deixa passar uma informação muito precisa no simples fato do nome Natal ter um significado. Alguém sabe dizer o que significa Natal? Nascimento de Jesus. Mas a palavra em si é relativa a nascimento, a natalício. É por isso que as mulheres, né, pelo menos antigamente fazia aquele controle de natalidade. Ou seja, é um controle de nascimento. É algo para poder regular direitinho, para que senão haja menino no mundo. Então, o Natal, a própria palavra já diz nascimento, natalício. E quando a gente olha para a sociedade de um modo geral, a gente vê tudo, menos a mensagem do nascimento. E sabe o que me deixa chocado? É que a igreja perdeu essa mensagem. Se a gente pega um carnavalesco, vamos que o carnaval aconteça em fevereiro, no próximo ano, eu não sei quando que vai ser, nem quero saber. Só não tenho raiva de quem sabe, porque eu sou crente, aleluia. Mas olha só, vamos que o carnaval aconteça em fevereiro. Quando chega na quarta-feira de cinzas, eles já sabem quem foram os campeões do carnaval de 2024, beleza? Na quarta-feira de cinzas, enquanto a gente está voltando do retiro, o carnavalesco já está trabalhando, pensando no carnaval de 25. O pessoal da coreografia também, dos adereços, da harmonia. Porque na cabeça de quem é carnavalesco, o ano inteiro eles pensam em carnaval. E quando a gente fala de Natal, uma data tão importante para a nossa vida, por que é que a gente só lembra quando fala assim, no dia 16 vamos ter uma cantata de Natal. Aí o crente, Natal, já chegou dezembro? Porque nós perdemos essa identidade. Meus irmãos, eu quero ler um texto com vocês. Vocês sabem que Natal é nascimento, certo? Eu quero ler um texto com vocês, o texto de Isaías, capítulo 9, dos versos 2 até o 7. Isaías 9, de 2 a 7. E diz assim a palavra do Senhor: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo,
e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, Pai querido, nós louvamos o teu nome. Como foi orado aqui pela nossa querida irmã, nós queremos entregar tudo ao Senhor. Queremos colocar diante do teu altar os nossos corações. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Fique à vontade entre nós. E faça aquilo que o Senhor hoje, ó Deus, hoje, lá na agenda, na eternidade, já estava alinhado para fazer. Que seja uma noite de salvação, de cura e libertação, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, esse é um daqueles textos que quando a gente lê, e eu faço aqui uma sugestão para vocês, que depois vocês possam pegar esse capítulo 9, até esse verso 7 de Isaías, e ler 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias para você entender a mensagem desse texto. Porque quando a gente fala de nascimento, esse texto, Isaías está 700 anos antes do acontecido, ele profetiza, ele fala sobre o que iria acontecer, e ele usa aqui uma palavra inicial de frase que vira chave de todo o contexto que o povo estava vivendo, ou que iria viver. Porque se você para perceber, essa era uma realidade que o povo de Israel vivia no tempo de Isaías, mas é uma realidade também que o povo foi vivendo até os dias do nascimento de Jesus. Quem sabe até hoje nós vivemos isso, porque para muita gente o menino ainda não nasceu. Para muita gente o Natal ainda não foi consumado no seu coração. E aí quando nós olhamos aqui lendo o texto, irmãos, que ele chega no verso 6, ele fala assim, porque um menino nos nasceu. Mudou toda a história que ele estava contando do início. E esse porquê, ele é utilizado em resposta para indicar uma causa ou uma explicação. Ou seja, porque o menino nasceu, agora o cenário é outro. Porque o menino nasceu, agora as coisas são diferentes. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E o tema da nossa mensagem hoje é: tudo muda com o Natal. E quando eu falar tudo muda com o Natal, lembrando, Natal, nascimento. Nascimento de quem? De Jesus. Tudo muda com o Natal. E aí, quando Isaías ele fala, porque um menino nos nasceu, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, porque o menino nos nasceu, a nossa realidade é mudada. Meus irmãos, o texto, ele é muito claro. Ele vai dizer assim, o povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando partem os despojos. Você percebe? O povo que andava em trevas, eles viram a grande luz. E quando eles viram a luz, eles foram mudando a sua maneira de viver. Porque agora, eles que andavam em trevas, que estavam tristes, escravos do pecado, eles agora se alegram. E eles se alegram
uma alegria que nós não entendemos. Porque quando ele compara aqui a alegria deles com o tempo da colheita, irmãos, nesse contexto aqui, quando aqueles homens do campo, eles iam para a colheita, era tempo de festa. Era festa mesmo, irmão. A gente não faz aqui a festa da multiplicação, a festa das águas, era daí para lá. Quando ele fala dos despojos, era coisa de guerra, eles venciam uma batalha e eles, por lei, tinham direito de dividir tudo aquilo que tinha de riqueza lá no exército ou no arraial inimigo. Era um tempo de festa. Agora, quando a gente fala que viu a luz, aí eu me reporto a João no capítulo 1. Quando João, ele falando sobre Jesus, ele fala o seguinte no verso 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que João está dizendo aqui? Quando João fala sobre Jesus, fazendo alusão a ele, que ele era a luz, ele está retratando a mesma luz que Deus disse lá no início, haja luz. Qual era o contexto? Gênesis 1, no princípio era o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. A partir dessa palavra, Deus começou a trazer tudo o que nós hoje conhecemos. Ou seja, você percebe uma coisa aqui? Antes da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Querido, eu quero dizer para você, antes que a luz te alcance, o Espírito de Deus está se movendo em você. Antes que a luz de Deus possa resplandecer sobre você, o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Querido, é a palavra de Deus. E aí, João 8:12, ele vai dizer o seguinte, de novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nesse momento aqui, o que João está trazendo à memória daqueles fariseus e dos discípulos que estavam ali ouvindo as suas palavras, ele estava falando da coluna de fogo, de quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessando o deserto para a terra prometida, e à noite, vocês conhecem melhor do que eu o texto, vocês sabem que durante o dia tinha uma nuvem que ia por cima deles, protegendo do sol escaldante, e à noite uma coluna de fogo, guiando, esquentando e protegendo de ataque de animais peçonhentos. E aí, quando João ele fala isso, ele se refere à gloriosa presença de Deus no meio do povo de Israel. Querido, deixa eu dizer para você, o povo que andava em trevas viu grande luz. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nessa noite a luz do Senhor está resplandecendo na sua vida. É a glória de Deus, é a glória de Deus. E sabe qual é interessante, irmãos? Ele começa dizendo o povo que andava em trevas. Irmãos, as trevas aqui é pecado. E o pecado é uma desgraça na vida do homem, irmão. O pecado desconfigurou tudo aquilo que Deus havia feito para que nós pudéssemos viver uma vida plena e abundante. Satanás chegou ali no Éden, deu-lhe uma rasteira no homem de um jeito que desfigurou e reescreveu uma história miserável. E aí, quando você chega nesse texto aqui, você percebe o seguinte, o povo estava dividido, irmão. Aqui ele já tinha sido dividido, era o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte era Israel, Samaria, e o reino do sul era Judá, Jerusalém. Meus irmãos, esse povo era um povo que vivia em guerra. Detalhe, eles eram irmãos. Eles tinham a mesma promessa. O povo do norte era um povo que a maioria dos reis que governaram aquele povo eram reis pagãos. Reis que introduziu o culto pagão e tirava o povo da sua jornada que era caminhar com o Senhor. Esse povo andava em trevas, irmãos. Muitas vezes a nossa vida de pecado tem causado 2 estragos no nosso meio. Primeiro, a nossa vida de pecado tem dividido o povo de Deus. Tem gente que não vem à igreja porque tem vergonha. E vou te falar uma coisa, Satanás é sujo. Ele fala assim, não, é só um pecadinho, é só uma olhadinha, é só uma espiadinha, não é só um pulinho de cerca, não é só uma notinha fiscal, não é só uma carreirinha de cocaína, não é só um copinho de cerveja. Depois que você entra na lábia dele, ele fala assim, você fez porque você quis. E aí quando você pensa em vir para a igreja, ele fala assim, é sério?
Que tu vai com essa cara de pau para a igreja, para levantar a mão e cantar? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Duvido que você venha, irmão. Por quê? Porque o pecado faz isso. O povo estava dividido. Irmãos, quando Jesus chega na nossa vida, quando a luz chegou, mudou a história. O próprio texto, ele fala isso. Aqueles que estavam no vale da sombra da morte, vivendo por causa do pecado, agora estão alegres. Meus irmãos, quando Jesus entra, ele muda a realidade. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ei, quando a luz de Jesus entra, a comunhão é restabelecida. Quando a luz de Jesus entra, nós andamos em comunhão com o Senhor. Porque o menino nos nasceu, a nossa realidade é mudada. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Não sei. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Sem exceção. Mas talvez você tenha entrado aqui hoje e na sua cabeça você só consegue pensar na bobagem que você fez ontem, anteontem, e está fazendo há 15 anos. Mas eu quero declarar uma coisa em nome de Jesus para você hoje. O povo que andava em trevas, em pecado, viu grande luz. Ei, a luz de Jesus agora está entrando na sua vida e vai mudar a sua história. Porque um menino nos nasceu, nós somos livres dos nossos inimigos. Olha o que ele diz aqui no verso 4 e 5. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto e fogo. Olha aqui, quando ele fala jugo e vara, eles estão falando sobre instrumentos de opressão que os assírios usavam. Botava para quebrar mesmo. Quando os assírios invadiam, eles pegavam, ou eles os babilônios também, eles pegavam e arrebentavam com o povo, arrebentava. É diferente com aquilo que Satanás faz na vida da gente, irmãos? Irmão, vocês já tiveram a oportunidade de ir numa Cracolândia? Alguém aqui já foi numa Cracolândia? Giovana, tem aqui as irmãs ali. Meus irmãos, você quer ver o inferno? Vá na Cracolândia. Eu lembro que a primeira vez eu tive uma experiência na Cracolândia do Jacaré. Nós tínhamos um grupo de evangelismo. De 15 em 15 dias, nós nos encontrávamos na igreja em Manguinhos, preparava o suco, o pão, preparava o espírito para entrar naquele lugar e ia marchando até chegar lá dentro do Jacarezinho, na Cracolândia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu não contive as lágrimas. Uma menina que devia ter seus 15, 16 anos, ela veio de dentro da comunidade com a pedra na mão de crack. Mas ela estava tão alegre porque conseguiu aquela pedra, eu fiquei pensando assim, meu Deus, a que custo ela conseguiu essa pedra? Porque o povo está morando na Cracolândia, não trabalha, não tem dinheiro. Então vocês imaginam como que uma menina de 15, 16 anos vai lá na boca e vai pegar uma pedra, se ela não tem dinheiro. Você consegue imaginar? E quando a gente começava a conversar com aquelas pessoas, a única coisa que vinha na mente era o seguinte: o diabo é sujo. O diabo, ele pega aquilo que é a imagem e semelhança de Cristo e transforma num zumbi. Irmãos, é coisa de filme de terror. E talvez você não seja uma dessas pessoas que estejam vivendo na Cracolândia, mas está vivendo aí, escravizado, acorrentado, porque Satanás está colocando aquela unha suja na tua cabeça e não deixa nem você trabalhar direito. Talvez você está escravizado pelo pecado de um relacionamento que você sabe que está te travando. Talvez porque a sua língua não cabe dentro da tua boca. Talvez porque na hora de tomar uma decisão, você fica meio assim balançado, só toma decisão errada, equivocada. Satanás está fazendo uma lenha na sua vida. Ei, querido, eu quero dizer para você que, porque o menino nos nasceu, aleluia, os nossos inimigos são derrotados. Querido, não há espaço, Satanás não tem poder sobre a minha, sobre a sua vida, porque um menino nos nasceu.
E é interessante porque, quando ele fala sobre... Eu amo a Bíblia, irmão. Eu amo a palavra de Deus. Se você não tem um costume de ler a palavra de Deus, eu sugiro que você, a partir de hoje, pegue o costume de ler a palavra de Deus, irmão. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Ele usa termos aqui que ele me leva a um estágio de alegria absurda. Porque ele está falando aqui sobre quebra de jugo, de vara do opressor. E sabe qual a referência que ele dá desse cenário? Como no dia da vitória sobre os midianitas. Você lembra dessa história? Gideão, malhando trigo no lagar, o povo lá sendo atormentado, Deus fala assim: Gideão, levanta que tu vai libertar o povo. Gideão, eu vou nada? Eu estou escondido aqui, né, malhando no lagar, agente secreto, para ninguém me pegar. Os caras são violentos, arrebenta com tudo. Vou nada. Eu sou minha casa pequenininha, eu sou o menor de todos eles. Gideão, você vai libertar o povo. Gideão, então tá falando, eu vou. Levantou logo um montão de gente. Deus falou assim: tem muita gente aí. Pode, meia dúzia desses aí não vale nada, pode mandar embora. Um monte de gente Nutella. Esses aí que fica jogando videogame o dia inteiro, fica aí assistindo Big Brother, manda isso aí, não aguenta nada, pode mandar embora. Aí sobraram, sabe quanto? 300, irmão. Gideão com 300 venceu uma batalha que, humanamente falando, seria impossível. Deixa eu dizer para você, a covardia não era aquele monte de gente contra Gideão e 300, não. A covardia era Gideão 300 e mais Deus sustentando, que aonde Deus está é maioria. Você acha que foi covardia para Golias ou para Davi? Covardia foi contra Golias, porque Davi falou assim: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Um abraço, irmão. O gigante morreu. Porque Deus é maioria. Deixa eu dizer para você, meus irmãos, o Senhor está querendo acabar com esse seu adversário e fazer o seguinte: você nunca mais vai se lembrar dele. Essa coisa que está aí tirando o teu sono não vai te atormentar mais. Olha o que ele fala assim, ele fala, quer ver? O texto fala assim, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasta ao fogo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você que é da guerra, que participou da guerra, pode pegar as armas, pode pegar roupa de guerra e pode tacar fogo, porque vocês nunca mais vão ter que guerrear contra esses inimigos. Tem noção do que é isso, irmãos? Sabe essa batalha que você entrou aqui hoje, que você está travando? Então você pega as armas que você está usando em terra, porque a partir de hoje você nunca mais vai guerrear de novo contra esses inimigos. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu, louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 126, no versos 1 e 3, ele fala assim, olha: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe que contexto é esse? O povo saindo da Babilônia, estava escravo, arrebentado, trabalhando de graça lá. Quando o Senhor tirou eles lá daquela situação, o povo de fora falava assim: rapaz, Deus tem feito coisas tremendas com essa gente aí. Aí eles falam assim: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Ei, deixa eu dizer para você, se alegra hoje, porque grandes coisas o Senhor tem feito por você. Assim como a menina falou aqui, como é que é seu nome aqui da menina do louvor? A Bianca falou aqui para entregar tudo. Entrega a sua alegria, o seu louvor, sabe por quê? Grandes coisas o Senhor tem feito por você, porque o menino nos nasceu e nós somos mais que vencedores. No Salmo 30, irmãos, é um louvor de libertação, quando Davi, ele estava sendo subjugado pelos filisteus. E aí no Salmo 30, no verso 5b, ele fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no 11 ele fala assim, tornaste o meu pranto em dança, alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Eu sou da época do Projeto Vida Nova de Irajá. Quem é da época do Projeto Vida Nova de Irajá? Quem é? Pô, só tem o de velho aqui? Ah, tem uma turma boa aí, Tamo junto, lembra? Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria.
Por isso então cantarei, glória minha, e só a ti dançarei, glória minha. Meu irmão, é isso, é festa, irmão. Quando você chegar no local de adoração, rasga diante do Senhor, porque os teus inimigos, você nem vai lembrar mais dele. Sabe por quê? Um menino nos nasceu. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E porque o menino nos nasceu, temos livre acesso ao Pai e ao conhecimento de Deus. Irmãos, aqui é para suspirar. Porque quando Isaías ele vem fazendo essa virada de cenário, e ele fala o porquê, um menino nos nasceu, e aí no verso 6 ele fala assim, olha, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que Isaías está dizendo aqui, ele usa Deus forte, se você pegar na sua tradução, você vai perceber que o D ali é maiúsculo, fazendo alusão, colocando Jesus na condição de Deus, né? Todos nós sabemos que Jesus é Deus. E Isaías, então, ele marca isso e fala assim, olha, Deus forte. E aí, sabe o que é interessante? Porque quando João escreve, ele fala assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E é interessante essas ligações, por quê? Porque quando o escritor aos Hebreus escreve, no verso 3 do capítulo 1, ele fala assim, olha, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Eu falei porque o menino nos nasceu, nós temos livre acesso ao Pai e ao conhecimento de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu não sei qual é a fórmula que você está usando para se aproximar de Deus. Não sei. Eu conheço algumas. Você sabe o que você tem utilizado. Só existe um jeito de você chegar até Deus. É Jesus. Não é o pastor, não, é a palavra de Deus que diz isso. O próprio Jesus, ele teve a coragem de dizer isso para os discípulos. No capítulo 14, no verso 6 a 9, ele fala assim para os discípulos, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu gosto muito desse texto, eu gosto demais desse texto, porque é um texto onde Jesus está mostrando para os discípulos algo que eles iriam viver. Eles estavam preocupados, porque Jesus estava anunciando o tempo todo a sua morte e ressurreição. Eles sabiam que se Jesus morresse, provavelmente eles seriam os próximos, porque eram discípulos. Roma já estava lá, aquele murmurinho que ia querer matar Jesus. A igreja da época ali, os fariseus, queriam a cabeça de Jesus, porque Jesus se intitulava Deus. E a confusão armada, eles estavam preocupados. No capítulo 14, ele já começa assim, Jesus, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí Tomé fala assim, Senhor, nós não sabemos para onde você vai, como podemos saber o caminho? Aí ele fala, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não é vai não, é vem. Tem chaves aqui, tá, irmãos? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí, irmãos, aí ele fala assim, se vocês me conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês me conhecem e têm visto. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu, irmão, isso aqui é sensacional. Você imagina a cena, os discípulos estão reunidos, Jesus está trocando essa ideia com eles, falando quem ele era, para onde ele ia, e aí Filipe chega para ele e fala assim, mostra-nos o Pai, porque ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe, opa, o Pai, então quem é o Pai? Aí ele fala assim, há tanto tempo estou com vocês, plural, vocês. Aí ele volta assim, Filipe. Aí leva diretamente para Filipe.
e você não me conhece? Você tem que virar uma chave na sua cabeça, irmão. Há tanto tempo eu estou com vocês, e você, Filipe, não me conhece? Posso falar? Tem um monte de gente aqui que já percebeu quem é Jesus, mas tem uma meia dúzia que não faz a menor ideia quem seja. Não aqui a atitude em si, não. Eu digo quando eu falo aqui no mundo. Eu não sei se você tivesse nessa conversa, se Jesus ia dizer para você assim, ó, estou com vocês há tanto tempo, ou seja, eu estou aqui, mas você não me conhece? Você, Wagner, não me conhece? Eu não queria ser isso, não. E ele fala assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Querido, porque um menino nos nasceu, nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos de mandingas, não precisamos de promessas, não precisamos de sumos sacerdotes, não precisa nem do pastor. Você tem livre acesso para chegar na presença de Deus. Você sabe por quê? Porque o menino nos nasceu. Eu vou encerrar contando uma história. Eu amo essa história. E a fonte falou que essa história é uma história verdadeira. Eu só não lembro se foi na Primeira ou na Segunda Guerra. Diz a história que uns jovens, eles foram convocados para a guerra. Foram para o campo de batalha. E um dos jovens que havia sido convocado para aquela guerra era o herdeiro, o único herdeiro de uma família rica. E no campo de batalha, eles estavam no local, foram encurralados pelo exército inimigo. A munição acaba, eles ficaram encurralados, e agora o que vamos fazer? Vamos morrer. O herdeiro, o filho da família rica, falou assim, o seguinte, eu vou correr, vou tirar a atenção deles, então vocês vão poder fugir e salvar a vida de vocês. Ninguém se opôs, né? Não teve esse negócio, vamos tirar sorte grande, duvido. E assim ele fez. Aquele jovem correu, o exército foi atrás, dando tiro, aquela coisa toda, e os amigos conseguiram fugir. Terminada a guerra, o pai ficou destruído, porque o filho foi morto em batalha. Os amigos, querendo homenagear aquele ato de coragem, e não tendo como suprir aquela dor do pai, que perdeu o seu único filho, então eles resolveram fazer um retrato, e chamou um pintor maravilhoso, e com uma foto que eles tinham, eles então reproduziram uma tela, o retrato do jovem que sacrificou a vida. E eles foram na casa desse pai, e falaram assim, olha, o seu filho deu a vida para nos salvar, o seu filho nos salvou. E nós não temos como, até porque eles eram ricos, não tinha nada que eles pudessem dar, que fosse realmente acrescentar na vida daquele homem. E eles então entregaram aquele quadro, e aquele senhor colocou na principal parede da sala da sua casa. E ele ficava ali contemplando a imagem do filho. Até que um dia esse senhor morreu. E quando abriram o testamento dele, ele não tinha herdeiros, ele tinha deixado escrito que depois que ele morresse, toda a sua riqueza deveria ser leiloada. Toda a sua riqueza, tudo. E ele tinha quadros ali de pintores famosíssimos, quadros que valiam milhões. E no dia do leilão, o leilão foi anunciado, os colecionadores do mundo inteiro foram então para comprar aquela obra, aquelas peças que ele tinha de artistas renomados. E lá estava o quadro do filho dele. E o leiloeiro, então, ele chega naquele primeiro momento e fala assim, nós vamos iniciar aqui o leilão, e a gente vai começar com o quadro, o nome do quadro era O Filho. E nós vamos começar com o quadro O Filho. E aí ele começou, e o lance é X.
alguém dá mais, aí ninguém falava nada e começou uma inquietação naquela plateia, porque ninguém queria aquele quadro. Eles queriam o quadro dos famosos. E aí daqui a pouco começou aquela coisa, não vem aqui para esse quadro, ninguém quer esse quadro, não sei o que lá. Eis que de repente levanta um senhor lá no final da plateia. E esse senhor, ele tinha sido funcionário da casa. E ele sabia exatamente o valor sentimental que tinha naquele quadro. E ele arrematou aquele quadro com o lance mínimo. O único lance, ele arrematou o quadro. Quando o pregoeiro lá falou assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, acabou o leilão. Foi uma confusão, irmão. Uma confusão, não pode, eu estou aqui um tempão, e a gente estava esperando o quadro de A, de B, de C, e como que acaba assim? Ele falou assim, porque tinha uma cláusula no testamento. Quem levasse o filho, levaria tudo. Deixa eu dizer para você, um menino nos nasceu, e no plano eterno do Senhor, porque Pedro fala isso, Pedro fala que nós não fomos comprados por prata, por ouro ou por coisas corruptíveis, mas ele fala que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, a saber, antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, o Filho já tinha no projeto do Pai o resgate, o nascimento, a morte e a ressurreição. E nessa noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Filho nasceu, o Natal chegou, o Natal é todo dia, e Ele quer mudar a sua história. Assim como eu falei no meu primeiro ponto, que Ele muda a nossa realidade, Ele quer mudar a sua. Ele quer ajudar você a combater os seus inimigos, que você sabe quem são, e depois você não se preocupar mais com eles, porque Ele é o grande Deus, o Jeová Rafa, o Jeová Shalom, o Jeová Shammah, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer te levar para um outro nível, para que você possa viver na eternidade com Ele.